Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja sobre você e todo o seu lar. É com muita alegria que nos unimos mais uma vez para este momento poderoso. E eu já convido você a traçar o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal, na qual o Senhor fala poderosamente conosco durante todas as semanas. Ontem nós não tivemos vídeo, infelizmente. Aconteceram algumas coisas na qual eu tive que me adequar, mas hoje estamos aqui felizes, unidos, juntos, para escutar o que o Senhor vem falar para nós através da palavra, através do Espírito Santo, e quais são as orientações para que continuemos tendo vitória no nosso caminho de santidade aqui na Terra. Então, nesse momento, eu convido você a trazer sobre seu coração, sobre a sua mente, tudo na qual você tem vivido e pelo que você rende graças hoje a Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós unidos aqui neste momento, agradecemos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo funcionamento do nosso corpo, dos nossos membros, pela nossa mente, pela rapidez com que ela calcula, com que ela pensa, com que ela traz soluções. Obrigado, Senhor Deus, pelo nosso sentir, pelo nosso agir. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa família, pelo alimento do corpo físico, o alimento que temos em nossa mesa. Obrigado, Senhor Deus, também pelo alimento da alma, por se revelar a nós através da Santa Palavra, do batismo do Seu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas portas que o Senhor abre e pelas que o Senhor fecha, na qual nós poderíamos ter entrado por elas, mas causaria tantas catástrofes em nossa vida, mas o Senhor as fechou para nos proteger, então nós rendemos graças assim também. Muito obrigado, Senhor Deus, por toda a cura, libertação, transformação que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado por nos livrar de investimentos e caminhos furados, caminhos e investimentos que nos levariam a nos perder, a perder nossa alma, nosso espírito. E obrigado, Senhor, por nos resgatar do mal. Obrigado por nos ensinar a lidar com toda a opressão que o mal e o mundo lança sobre nós. Obrigado, Senhor, por termos acesso às suas bênçãos, a toda a sua herança. E muito obrigado, principalmente por termos acesso a vós, através de Jesus e através do Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, te glorificamos, o Pai Criador, Jesus, o nosso Mestre, Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, que nos consola e que nos ensina, nos leva a caminhar de forma plena no reino de Deus. Adorado seja infinitamente. Aleluia. Nesse momento, eu, Bruna, diga o seu nome, repita comigo essa oração. Nesse momento, conecto o meu espírito no Espírito Santo de Deus e ao teu comando, ó Santo Espírito. Eu governo minha alma e minha alma governa meu corpo, minhas emoções, meus pensamentos, com sabedoria, prudência, inteligência e amor. E também, Senhor, o nosso corpo recebe todo o seu chamado e aceita viver a história que o Senhor desejou um dia para nós. Obrigado, Santo Espírito, por nos fazer viver o reino espiritual, desvendar o reino espiritual para cada um de nós, por nos ensinar a acessar as maravilhas e bênçãos de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus, inundar todo o nosso ser. Vem, Santo Espírito, não somente entrar em nós e agir em nós, mas esteja na atmosfera do local onde nós estamos. Leve luz, paz, a calmaria, a unção para todos aqueles que estão em nossa atmosfera. Traga graça de Deus sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa família, sobre nossa vida. Seja o filtro, Senhor, da nossa mente, dos nossos sentimentos e emoções, dos nossos ouvidos, língua, boca, das nossas ações e também nos direcione a caminhar somente nos lugares em que o Senhor sabe que é bom para nós e para o seu chamado, o seu serviço. Ó Santo Espírito de Deus, traga cura, bênção a todos os corações que estão ansiosos, ansiando paz, ansiando libertação. Liberta as pessoas cativas do mal. Liberta, Senhor, todos nós que sofremos opressões do mal e do mundo. Liberta-nos em nome de Jesus. Fala conosco através da palavra, através de sonhos,
de revelações, através do nosso pensamento ao Santo Espírito de Deus e nos batiza. Inunda o nosso ser, que agora conectados convosco ao Santo Espírito de Deus, possamos ser um só e o Senhor fale em nós. Em nome de Jesus, amém. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, para acompanharmos o Santo Evangelho do dia de hoje. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sempre quando o Santo Evangelho do dia nos traz novamente a refletir essa passagem da história da vida de Jesus, da história de Deus para nós, para a humanidade, de salvação, o que mais fortalece o meu coração é: porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Quantas vezes, ou o que você tem passado na sua vida, que você olha e fala assim, mas isso não vai ser possível, isso não é possível de acontecer. Eu gostaria muito de receber essa cura, mas é uma coisa impossível. Eu gostaria de receber essa libertação, mas as pessoas falam que isso não acontece, nunca aconteceu, nunca houve relatos, registros disso ter acontecido. Eu queria receber essa cura, mas isso que eu tenho é crônico, vai ser pro resto da vida, assim o médico disse, nunca vai ter cura. Quantas e quantas coisas nós gostaríamos de viver e olhando para o nosso estado atual de vida, aonde nós moramos, aonde nós estamos ali participando daquela comunidade, né, do bairro, da cidade onde nós moramos, nós olhamos para um lampejo de luz que aparece na nossa mente com um sonho de ir morar em outro país ou em outro lugar, e a nossa mente para pensar, mas isso é impossível, isso não vai acontecer. O anjo Gabriel, ele não fala isso somente para Maria, mas fala para todos nós, que hoje temos acesso a essa história sobrenatural, de uma mulher que nunca conheceu homem algum e que foi envolvida pela sombra do Espírito de Deus, pela sombra do Altíssimo, e teve um filho, o Filho de Deus, o Deus que habitou no meio de nós, o Deus que nos ensinou, que viveu uma vida humana assim como nós, que buscou nos ensinar a viver uma vida de forma não pecadora e que nos salvou e que pagou com o seu sangue, com sua carne, com todo o tormento que ele passou físico aqui na terra, nos tirou das garras do mal para nos levar novamente à luz. Esse anjo que falou tudo isso para Maria e que revelou para ela todas essas coisas que aconteceria, e ela teve sim, no decorrer daquele período, o Filho de Deus, sem ao menos nunca ser tocada por nenhum homem. Esse anjo nos fala que para Deus nenhuma coisa é impossível, não existe o impossível. Hoje, Deus ele traz muito forte no meu coração que você traga na sua mente o que você acredita ser impossível para você. Impossível dentro da sua casa, da sua família. Às vezes a mudança de vida de uma pessoa, que muitos falam, pau que nasce torto, morre torto. Já ouviu falar isso? A pessoa desde pequena foi assim, nunca vai mudar. Cuidado com o que você escuta.
Volte seus ouvidos à luz da palavra, que nos diz: para Deus não existe impossível. Para Deus tudo é possível. Basta crer que Ele pode, basta crer que vai acontecer. Eu já vi mudança de vida de muitas pessoas, eu já vi milagres sobrenaturais acontecendo na vida de muitas pessoas. Eu já vi muitas curas e até coisas que você pode olhar e falar assim: não, gente, não é possível que isso aconteceu, mas aconteceu, porque eu creio que para Deus nada é impossível. E que essa fé esteja dentro de você também, que você seja fortalecido pelo Espírito Santo com essa fé sobrenatural, sobre-humana. Que o seu espírito esteja conectado com o Espírito de Deus todos os dias para crer, assim como Maria creu, que isso ia sim acontecer com ela. Maria creu no que o anjo disse. Maria se sentiu atemorizada, com medo de toda aquela situação estar acontecendo na frente dela, mas ela se alegrou em saber de que Deus via graça nela, que ela conseguiu viver a graça de Deus na vida dela, a graça de gerar o Filho de Deus, a graça de viver um propósito maior, de ser uma das chaves e peças também fundamentais para a nossa salvação, que é gerar o Filho de Deus, aquele que cresceu, na qual ela educou, na qual ela cuidou. E quando grande, aos seus 30 anos, ele pôde trazer um ministério, o reino do Pai dele, do nosso Pai, nosso Deus Celeste, para cada um de nós. E ela, que era mãe, ela que é mãe, ela viveu esse reino muito mais de forma íntima, por estar unido a ele, por estar junto com ele, por além de ensinar, aprender também. Então, olha quão grandioso e poderoso foi esse propósito de Deus na vida de Maria. Olha que grandioso e poderoso foi o poder de Deus agindo para o impossível na vida dela. E qual é o seu impossível? E o que você já sentiu no coração que você pode viver, às vezes, e principalmente pode ser da vontade de Deus, esse soprar no seu coração, esse sonho, mas para você é impossível. Deixa Deus sonhar em ti. Tem uma canção tão linda. Hoje de manhã eu já escutei ela muito. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar os planos dele para você. Deixa ele fazer o impossível dele acontecer na sua vida. O que os outros falaram para você que nunca vai acontecer, o que os outros olharam e riram de você quando você estava declarando que sonhava viver, que poderia viver. Deixa Deus sonhar em você. Deixa Deus fazer o impossível dele acontecer na sua casa, no seu relacionamento com o seu cônjuge, na sua vida amorosa, na sua maternidade ou paternidade, no seu trabalho, na sua carreira profissional. Ou às vezes no seu estado físico, no seu corpo. Às vezes você vive um estado no seu corpo aqui na Terra que você gostaria de ir além, de fazer mais coisas, e você acredita ser impossível. Nada para Deus é impossível. Hoje o Espírito Santo de Deus vem trazer para o nosso coração que nada para Deus é impossível. Não existe impossível para Deus. Ele pode tudo. Ele, sendo Deus e o Criador de todas as coisas, ele pode espiritualmente, mentalmente, e ele pode também fazer na nossa vida física, no nosso corpo. Então, qual é a cura que você quer receber para o seu corpo físico? Qual é a cura na mente que você precisa receber? A libertação de depressão, de ansiedade, dos anseios naturais da vida. Qual é a cura da mentalidade que você precisa receber? A cura mental de algo que foi implantado dentro de você pela sua família ou pela sociedade onde você viveu a maior parte dos seus anos de vida, né? Uma mentalidade escassa, uma mentalidade de sofrimento que Deus deseja que nós sofremos. Que o sofrimento é o que precisa acontecer na nossa vida para que Deus possa nos olhar ou nos amar, não. Ele deseja que sejamos felizes, mas da forma correta, que nós alcancemos a felicidade e a alegria plena, mesmo em meio a desafios. E os desafios da vida são necessários para que nós possamos continuar caminhando, para que nós possamos avançar, para que a cada vitória que temos diante desses desafios, possamos crer que conseguimos ir muito além, que conseguimos ir mais à frente, que conseguimos alcançar muito mais coisas. Mas sempre tendo em mente que é tudo por Deus, para Deus, e é com Ele que nós vencemos e conseguimos e conquistamos.
Então eu declaro do fundo do meu coração uma fé renovada em nome de Jesus sobre você e sobre os seus. Aqueles que são sua família, que estão no seu lar com você. Que vocês tenham uma fé abundante. Que o Espírito Santo renove em vocês a fé todos os dias, para que vocês creiam no impossível de Deus. Que nada segure a mente de vocês de crer e de imaginar e sonhar alto, sonhar coisas que o humano, que a terra disse ser impossível. Porque para Deus tudo é possível, não existe impossível. E Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe infinitamente. Que você tenha uma terça-feira feliz. E se for da vontade do Senhor, voltamos a nos falar amanhã. Tchau, tchau!